Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Bruna, eu tenho 23 anos, sou estudante de odontologia e também estudante de logosofia. Essa atividade é realizada semanalmente pela Fundação Logosófica de Florianópolis. Há alguns anos ela é feita de forma presencial, mas durante a pandemia nós nos adaptamos e está sendo feita online. Ela acontece sempre às quintas-feiras, às 18h30. E as atividades ficam aqui gravadas no nosso canal do YouTube. Então, podem rever e assistir atividades que já aconteceram também. Para quem não conhece, a Fundação Logosófica é uma escola de superação humana sem fins lucrativos que tem sede em todos os continentes. Ela tem como objetivo difundir a logosofia, que é uma ciência que ensina a ver a vida como um grande campo experimental, onde cada um aprende a olhar para dentro de si, se conhecer e realizar um processo de evolução consciente. Essas palestras são coordenadas por estudantes de logosofia que relatam o que estão descobrindo com o estudo e aplicação dessa ciência na própria vida. Eu desejo uma ótima atividade a todos, que possa gerar reflexões e acrescentar de alguma forma na vida de cada um. Vou passar a palavra para o Renato, que vai ser o palestrante de hoje. Olá, muito boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato, eu sou engenheiro mecânico e sou estudante de logosofia aqui da sede de Florianópolis. E hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns dos resultados e também algumas inquietudes que eu venho tendo no meu estudo de logosofia a respeito do tema dessa reunião. Bom, assim como a Bruna falou, a logosofia ela é uma ciência de aperfeiçoamento humano. E por ser uma ciência, ela contempla os dois âmbitos de estudo, né? O estudo teórico, onde eu busco conhecimento e teoria dos livros, né? E o estudo prático, onde o campo experimental para esse estudo prático é a minha própria vida. É assim como as ferramentas que são necessárias, né, para desenvolver esse estudo, para desenvolver essa prática, a ferramenta sou eu mesmo, né? É a minha própria vida. Mas antes de fazer ciência, ou antes de utilizar alguma ferramenta, isso em qualquer que seja a área, a gente precisa saber, né, como fazer isso, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma medida de um ponto a outro, eu, eu posso utilizar uma trena, posso utilizar uma régua, né? Posso utilizar um paquímetro, se a medida for pequena e precisa ser precisa. Mas eu preciso conhecer como essa ferramenta funciona. Aqui, no caso, uma trena, né, por mais simples que pareça, eu preciso conhecer e saber interpretar o que eu estou medindo, né? Eu preciso interpretar o resultado. Senão, eu posso acabar fazendo uma medida errada, né? Quem nunca uma vez utilizou a régua, para mim já aconteceu várias vezes, e sem querer olhou na parte de cima, que é a medida em polegadas, e achou que a medida que estava medindo era em centímetros, né? Para mim isso aconteceu já algumas vezes. Então, como é importante, né, a gente saber conhecer o que a gente está utilizando. E o meu objetivo com esse estudo foi justamente isso, foi tentar buscar quais são as ferramentas, né, que eu tenho e quais são as ferramentas que eu preciso para fazer ciência com a minha própria vida, para ser melhor, para me aperfeiçoar e para evoluir. Então eu preciso, para fazer isso, como eu já trouxe, eu preciso começar por me conhecer. Do que eu sou formado, né? Quais são os elementos que me compõem? Se eu parar para pensar fisicamente, né, eu sei que eu tenho um corpo, esse corpo é formado por órgãos que compõem seus respectivos sistemas e que precisa ser alimentado e tem suas características que devem ser respeitadas para que eu consiga sobreviver, né? Mas será que eu sou composto só disso? Tudo que me compõe é material? Tudo que me compõe é físico, precisa ser visível? Eu vim aprendendo com o estudo da logosofia que uma parte disso que me compõe não é material, não é visível, não consigo olhar nem a olho nu, nem a microscópio, mas ela é tão real quanto essa parte física, né? Essa parte corresponde à minha mente, aos meus pensamentos,
os meus sentimentos e todos os elementos que configuram a minha psicologia individual. Mas como assim isso é real? Será que eu posso chegar e afirmar que uma coisa que eu não vejo, que eu não consigo medir, é real? Se eu não consigo ver isso? O autor da logosofia, em um dos seus livros, ele recomenda o seguinte: a logosofia não aconselha a crer naquilo que se estuda, nem aceitá-lo de olhos fechados, por mais que suas afirmações pareçam certas e inobjetáveis. Daí que imponha a experimentação como base segura do processo rumo ao saber. Quer cada um de seus cultores comprove por si as verdades que ela entranha, e isso só pode ser feito se levado ao campo da própria experiência. Interessante, né? Buscar comprovar por mim mesmo o que está escrito. Não aceitar como verdade, por mais que pareça certo. Eu, no meu trabalho como engenheiro mecânico, eu vivo uma coisa um pouco parecida, um pouco similar. Normalmente, quando a gente vai fazer uma obra nova, uma montagem de uma empresa de tubulações, é feito um projeto para prever e descrever todo o funcionamento da empresa, assim como quanto material precisa. Esse projeto auxilia também na hora de montar, na parte de montagem ajuda a visualizar. Mas em todos os projetos sempre ficam algumas coisinhas que são detalhes e são percebidas, acabam sendo percebidas muito mais tarde, né, depois do decorrer do projeto, ou algumas só na hora da montagem. E a partir disso, eu vejo como são importantes as duas etapas, né? O estudo teórico, e no caso eu vejo que é o estudo que corresponde ao projeto, eu visualizar, eu pensar bem, eu entender, e depois a aplicação na prática e a correção dos aspectos que às vezes passam despercebidos, né? Eu falei um pouco sobre o exemplo de um projeto de uma empresa, né? Mas será que isso tem aplicação na minha vida? Como é que eu posso experimentar isso na minha própria vida? O que que eu posso experimentar disso? Então eu separei dois trechos aqui que o autor da logosofia traz dois conceitos bem interessantes e novos para mim, a respeito desses elementos que configuram a minha psicologia individual. O primeiro deles é o seguinte, ó: os pensamentos são entidades autônomas que atuam em geral independentemente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de forma muitas vezes despótica. E o outro conceito é sobre os pensamentos deficiência. Então, a logosofia chama assim ao pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce só forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo-o de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. É o pensamento tipicamente dominante ou obsessivo, que ao mesmo tempo que cumpre uma função totalmente prejudicial, tem tanta influência na vida do ser humano e se evidencia de tal maneira que esse é apelidado por seus semelhantes com o nome do pensamento deficiência que o caracteriza. Por isso mesmo é que, em alguns casos, o indivíduo é chamado de vaidoso, rancoroso, egoísta, teimoso, intolerante. Interessante, né? Mas será que eu consigo comprovar primeiro a realidade dessas entidades que a logosofia chama de pensamento, que o autor traz ali como entidades autônomas que atuam de forma muitas vezes despótica e atuam independentemente da minha vontade, dos pensamentos de deficiência? E se eu conseguir comprovar essa existência? Será que isso já me basta para conseguir ter o domínio total, né, dos pensamentos? Eu venho entender que eu preciso aplicar isso na minha vida para descobrir, né?
Mas antes de começar todo esse movimento, eu preciso ter bem claro, né, na minha mente, ter bem claro internamente, o caminho que eu preciso percorrer para isso. E se eu quero, né, seguir esse caminho. Então, primeiramente, eu me fiz a seguinte pergunta: que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser bom? Eu quero ser um ser que é apelidado, como o autor da logosofia trouxe, por um pensamento? Eu quero ser teimoso? Quero ser impaciente? Em algum momento da minha vida, eu quero agir com esses pensamentos? Eu quero aprender isso que o autor da logosofia está me ensinando? Qual que é o meu objetivo com isso? Eu percebi que todos os momentos que eu me fiz essas perguntas, com a mente limpa, pensando, né, no que eu queria ser realmente, as respostas foram sempre diretas. Eu quero ter controle sobre as minhas ações, sim. Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu quero agir sempre com o objetivo de fazer o bem para mim e para os demais. Então, sendo apresentada essa realidade da minha mente, dos meus pensamentos, e eu experimentando e comprovando que isso é uma realidade, eu quero sim conhecer mais sobre isso e principalmente buscar desenvolver e ter controle sobre esses elementos que fazem parte de mim, mas que em várias experiências que eu vivi demonstram que eu cedo esse controle e permito que os pensamentos ajam, né, de forma autônoma, de forma despótica, né, de uma forma tirana, autoritária. E na atividade de hoje eu vou trazer duas experiências que ocorreram com um intervalo de mais ou menos uma semana entre elas, que eu vivi durante a faculdade. Na primeira semana, eu ia ter uma prova de uma disciplina na sexta-feira. E começando essa semana, na segunda-feira, eu já tinha me proposto a estudar e me preparar para essa atividade. Eu não sei vocês, né? Mas para mim era um movimento normal, né? E até hoje, sempre que eu tenho alguma atividade que demanda uma apresentação, ou na época da faculdade, que era uma apresentação de trabalho, uma prova, eu sempre me propunha, né, em todos os momentos, a estudar e me preparar, né? Enfim, nessa primeira semana, se passaram todos os dias, chegou na quinta-feira e eu ainda não tinha feito o estudo que eu entendia como suficiente para me preparar, né? Não era nem um pouco perto do que eu tinha me proposto no início da semana. Mas eu lembro que na quinta-feira eu estava saindo da universidade e no caminho eu comecei a ir planejando o que eu ia fazer com o resto da minha tarde e da minha noite, né? Então eu vim pensando assim, amanhã a prova é às 7h30 da manhã e eu estou saindo agora às 4 horas da tarde. Eu vou chegar em casa umas 4h30, vou comer alguma coisa, tomar um banho e começar a resolver a lista que o professor passou. Como já era véspera, né, da prova, talvez eu não conseguisse resolver tudo, mas eu lembro de eu pensando que vai dar para me preparar bem, porque é uma matéria que eu não estava tão perdido, eu sabia o conteúdo, então vai dar tudo certo. Aí eu lembro que no caminho passava sempre na frente de uma lanchonete, né, de uma loja que vendia sanduíches. E daí eu pensei, já vou comprar um para agora, né, um sanduíche para comer agora e um para janta. Aí eu vou chegar em casa, vou comer, só vou precisar me preocupar com tomar banho e ter tudo na mão para fazer meu tempo render, né? O estudo render. Daí aproveitei, então, comprei dois, um para janta, para só ter que me preocupar com o estudo quando eu chegasse em casa. Aí eu cheguei em casa, sentei na mesa e eu comi o primeiro tão rápido, que eu estava com fome, né? E quando eu terminei, parecia que ainda estava com fome. Daí eu olhei, tinha um segundo já, aproveitei e comi também, né? E alguns minutos depois, começou a vir uma preguiça, né? Uma, parece que o sangue desceu todo para o estômago para realizar a digestão. Então eu deitei no sofá e comecei a pensar. Eu vou assistir, acho que um episódio, né, da série que eu estou acompanhando. Só o tempo de fazer a digestão. Depois eu tomo banho e começo a estudar. Como o episódio tinha perto de 40 minutos, então acho que esse vai ser um tempo ótimo, vai dar para descansar bem. Bom, eu
esse episódio não foi esse episódio em específico, né? Mas ele terminou de uma forma irresistível, assim. Eu precisava saber o que ia acontecer depois. E aí emendou mais um, e depois emendou outro, e depois outro. E quando eu olhei para fora, já estava escuro. E lá se foi uma tarde e a noite e o tempo que eu tinha me proposto para estudar. Aí, mesmo tendo a prova, não ia poder passar para outro dia. Então eu resolvi estudar a partir daquela hora. Acabei indo dormir tarde, acordei cansado e fui fazer a prova. Eu lembro que quando eu saí da prova, naquele dia eu fiquei pensando, por que eu agi dessa forma? Quantas vezes durante a faculdade já tinha acontecido exatamente a mesma coisa? Por que será que eu não fazia o que tinha me proposto, né? Quantas vezes aconteceu isso de eu ter alguma coisa para fazer, chegar e malgastar o tempo com outras coisas que eu poderia fazer, mas em outros momentos, né? Aí eu fiquei me perguntando, será que valeu a pena eu querer descobrir o que aconteceu depois daquele episódio? Na hora, parecia que era a coisa mais importante do mundo eu saber qual que era a continuação. Mas e agora, né? E à noite, logo quando eu percebi, quando eu me dei conta que eu tinha perdido todo o tempo. Parecia que ter descoberto aquilo não tinha mudado nada para mim, né? Por que que só depois de ter passado todo aquele tempo, eu, eu parece que eu voltei para minha realidade, né? Parece que eu tomei controle de novo das minhas decisões e eu percebi que tinha sido uma decisão errada. Parece que se eu pudesse, eu lembro que assim, se eu pudesse voltar de alguma forma para aquele momento, eu ir lá, bater na porta, eu ia chegar e falar, Renato, tu quer estar assistindo agora ou estudando? Eu lembro que eu estava cansado, né? Então, poderia ser que uma dessas respostas poderia ser, ah, não, eu estou assistindo porque eu estou cansado, para descansar. Mas se eu me perguntasse, o que que você realmente gostaria de estar fazendo agora? Você gostaria de estar descansando, gostaria de ter que descansar ou gostaria de estar estudando? Eu gostaria de estar estudando, né? E pensando melhor, eu não é que eu estava cansado, eu estava atendendo à vontade de um pensamento de eficiência. Ali, o pensamento que estava me causando preguiça, né? Um pensamento de falta de vontade, né? E até um pensamento de desobediência, porque eu tinha me proposto a fazer aquele estudo e eu queria fazer aquilo. E assistindo daquela forma, eu estava desobedecendo ao propósito que eu me fiz de estudar. Então, eu estava desobedecendo a mim mesmo. E recordando desse episódio, para mim, fica clara a existência e a realidade dos pensamentos, né? Da forma como estava naquele trecho, né? Os pensamentos normalmente agem de forma autônoma e gravitam de forma despótica. Mas e aí? Eu descobri essa realidade. Eu já vivi uma experiência que me comprovou que realmente isso acontece. O que que eu vou fazer? O título dessa reunião é para ser recursos internos para o meu aperfeiçoamento, né? Parece que descobri isso, eu descobri só recursos internos para meu retrocesso, para descobrir os recursos internos que não me ajudam a ir para frente, né? Então, com o estudo da logosofia, eu venho entendendo que conhecer essa realidade, conhecer a mim mesmo, é um passo para fazer com que essa realidade pertença ao domínio da minha vontade. E é conhecendo esses elementos, e conhecendo esses elementos, para mim, já é uma grande ferramenta, né? Um grande recurso que eu tenho para pelo menos identificar se aquilo que eu estou vivendo no momento é um pensamento que está atendendo à minha vontade ou é um pensamento que está fazendo eu atender à vontade dele. Em outro trecho da bibliografia logosófica, o autor ensina o seguinte, ó, uma mente equilibrada leva o caso a sua uma mente equilibrada leva o caso à sua própria razão que, freando o impulso do pensamento opositor, deixa a mente livre para emitir seus juízos.
É assim que se evita de cometer leviandades. O mesmo ocorre quando um ser sob influência de um pensamento dominante está prestes a cometer um ato de violência. Se a mente tem o controle, detém o pensamento, interrogando-o sobre suas intenções e a finalidade destas. E assim, enquanto ocorre o diálogo interno, o pensamento perde sua força dominante, tornando-se inofensivo. Portanto, a mente pode atuar freando a veemência dos pensamentos. Interessante, né? Nesse trecho, para mim, tá uma das grandes chaves que o estudo da logosofia me proporcionou. Eu posso interrogar meus pensamentos da mesma forma que eu falei anteriormente, né? Parecia que se eu pudesse ir lá e me perguntasse o que eu queria, eu ia identificar claramente que eu estava agindo de acordo com o pensamento. Então eu vejo que ler o trecho da bibliografia e extrair desse trecho esse recurso de questionar os pensamentos é uma parte do estudo teórico. Mas eu preciso levar isso na minha vida, eu preciso aplicar isso na minha vida para poder, sim, trocar a crença de que isso é funcional, de que isso funciona, porque para mim parece que funciona. Mas eu preciso colocar isso na minha vida, eu preciso trocar esse achismo para pelo saber, né? Eu preciso trocar isso para saber que realmente isso funciona, isso realmente se aplica à minha vida e isso realmente, né, acontece. Então, na semana seguinte a esse episódio, eu vivi algo muito similar. Naquela época, eu estava estudando sobre as defesas mentais na Fundação Logosófica. E um dos trechos da bibliografia que estudamos foi o que eu acabei de ler, de apresentar agora, e outro trecho que a gente estudou foi esse que eu vou apresentar agora. Quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os localiza em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores, e quando sabe que pode criar pensamentos próprios em vez de usar os alheios, e exercita sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Mas ainda deverá conhecer a fundo suas deficiências psicológicas e lutar contra elas, a fim de vencê-las e eliminá-las, para não oferecer pontos vulneráveis em sua pessoa física, moral e espiritual. Então, eu entendi que eu posso criar pensamentos que atuam como soldados dentro da minha mente, para defender a minha vontade. Esses pensamentos, conforme trazido agora, são conhecidos como defesas mentais. E então, a partir da leitura desses dois trechos, eu me comecei a pensar e me propus a articular um plano para evitar com que eu agisse de acordo com as vontades dos pensamentos. Então, eu já sei que eu tenho, em alguns momentos, né, o pensamento da falta de vontade, da desobediência, né, que me deixam preguiçoso e que me fazem querer atender à vontade deles. E eu sei que eles atuam principalmente nos momentos que eu me proponho a fazer alguma coisa. Então, eu preciso criar um recurso de questionar esses pensamentos nesse momento. E isso vai ser uma das minhas defesas. E eu também preciso criar alguns pensamentos, como o pensamento de decisão e de obediência, que eles me permitem, primeiramente, seguir com o que eu tinha me proposto, sem deixar a falta de vontade ganhar força, e o da obediência também, que me permita recordar que eu me propus a fazer algo, né, e que eu devo obedecer aquele propósito que eu me fiz. Então, eu me propus a criar esses pensamentos e agir utilizando esses recursos na outra semana, que eu ia ter novamente uma prova, só que de outra matéria, né? E na segunda-feira da outra semana eu tive aula até às 6 da tarde. Então eu acabei chegando em casa, depois da aula, depois de ter conversado, perto das 7 horas da noite. Mas com o mesmo objetivo de estudar. E como eu tinha me proposto a viver a experiência de uma forma diferente,
eu tentei manter firme aqueles pensamentos que eu falei, pensamentos de defesa. E eu lembro de chegar em casa, olhar para a televisão, olhar para o controle e pensar que eu podia deitar, descansar, depois de um dia que foi cheio fora, né? Eu pensei assim, meu, hoje a aula foi até às 6 horas da tarde, direto, desde as 7h30 da manhã. Foi maçante, assim, eu tô muito cansado. Eu preciso pedir alguma coisa para comer e eu podia dar uma descansada rápida. Aí, olha só, veio um pensamento, não, hoje eu vou assistir só um episódio, eu não vou me deixar levar. Mas eu logo percebi que esse pensar em descansar não vinha de mim, e vinha, né, do pensamento da falta de vontade, me convidando a atender a sua vontade de novo. E era o mesmo movimento interno se repetindo. Então eu comecei a questionar esses pensamentos, para fazer eles perder força. Mas no início eles estavam bem fortes. Eles vinham com alguns argumentos, eles vinham com algumas desculpas do tipo: "Ah, então hoje eu vou assistir só um episódio e vou assistir ainda da outra série, que é o episódio de 20 minutos. Aí 20 minutinhos não vai ser tanto tempo e eu vou conseguir descansar". Então foi uma luta interna, foi um diálogo complicado, mas tendo, bem forte em mente, né, o objetivo com aquele estudo, recordando das experiências que eu já tinha vivido e principalmente questionando esses pensamentos de descanso, que porque para mim todas as vezes que eu lembro de pegar e assistir alguma coisa, eu nunca levantei depois de assistir descansado. Então, assistir para mim foi criada outra convicção que não é um sinônimo de descansar, é um sinônimo de lazer, né? É um momento de lazer que eu posso me programar para viver. Enfim, todo esse diálogo foi enfraquecendo esses pensamentos. Eu recordo de chegar em casa, então, depois de ter feito essa conversa, né? Tomar um banho, preparei a janta, e daí sentei na cadeira e estudei bastante. E assim, foi só piscar o olho estudando e logo já era 11h30 da noite. E eu lembro que aquele dia eu fui dormir muito, muito feliz, porque para mim eu tinha conseguido viver aquele, aquele, aquele pequeno tempo, né, que foi o depois da aula, da forma como eu quero, atendendo a minha vontade. E a experiência de ter vivido aquilo naquele dia, né, e depois naquela semana e em alguns outros dias, ter vivido aquela semana de uma maneira mais atenta, fez com que essa vivência ficasse gravada para mim de uma forma tão viva e com uma recordação muito feliz, né. E depois dessa experiência, tiveram várias outras oportunidades em que eu acabei deixando os pensamentos agirem de novo, né, eu agi de acordo com a vontade deles. E tiveram várias outras também, que eu consegui fazer esse movimento, criar, utilizar essas defesas, fazer esse movimento de interrogar os pensamentos, mas o simples fato de eu ter o conhecimento desses elementos, e assim como o fato de eu saber que eu posso criar defesas mentais para proteger a minha vontade, e recordar já ter vivido várias, situações que isso se concretizou, né, isso me mostrou o quanto essa realidade é real, né. E isso é um grande recurso que eu venho aprendendo com o estudo da logosofia para me aperfeiçoar. Essas vivências, elas me permitiram entender que eu preciso me dedicar a fazer esse estudo de mim mesmo, e me conhecendo e buscar me conhecer, né. Porque eu entendo que antes, né, desconhecendo essa realidade que se passava dentro de mim, não iria me ajudar, não ia me permitir viver da forma como eu quero, né. Da mesma maneira que não é só como eu trouxe lá no início, não é só pegar uma trena e sair medindo e falar o número que aparece ali, se eu não sei o que que significa aquela medida, e eu não sei qual que é a diferença entre a escala, se uma é polegada, se uma é centímetro, eu não então, como eu trouxe, esse recurso, ele é muito importante. E eu também venho entendendo que ele não serve somente para uma situação de: "Ah, eu vou ter uma prova. Ah, eu vou ter um trabalho".
ou eu preciso terminar um projeto, terminar uma parte do projeto para até tal dia. Esse conhecimento dos pensamentos do meu mundo mental, ele serve para toda a extensão da minha vida, né? Ele serve na convivência com os meus amigos, com a minha família. O conhecimento de mim mesmo, ele permite que eu siga evoluindo em todos os aspectos da minha vida. E conforme eu vou vivendo essas experiências de forma mais consciente, ou seja, de forma atenta ao que está se passando pela minha mente, conhecendo o que está se passando pela minha mente, eu consigo seguir o caminho que eu me propus e que eu trouxe lá no início da reunião. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero me aperfeiçoar, né? Eu quero agir fazendo bem. Eu vou trazer de novo aquele último trecho que eu trouxe anteriormente, que esse trecho me trouxe várias chaves e aí depois eu vou passar a palavra para a Bruna, que vai trazer mais algumas coisas. Então, olha só, quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os vocaliza em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores, e quando sabe que pode criar pensamentos próprios em vez de usar os alheios, e exercita sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Mas ainda deverá conhecer a fundo suas deficiências psicológicas e lutar contra elas, a fim de vencê-las e eliminá-las, para não oferecer pontos vulneráveis em sua pessoa física, moral e espiritual. Então, na próxima semana, Renato pode projetar para a gente o convite. Como eu já trouxe, a atividade é feita semanalmente, né? Então, na próxima semana, às 18h30, a gente também vai ter mais uma atividade com o título de Quem Depende a Boa Convivência. Estão todos convidados, aqui pelo YouTube mesmo. Pode passar o slide. Então, o Renato trouxe hoje muitos elementos importantes, né? Mas a logosofia também aborda muitos outros temas. E no site logosofia.org tem vários vídeos, artigos e livros separados por tópicos. Então, é bem fácil de encontrar. É bem fácil de fazer essa pesquisa, né? Alguns deles estão feitos pelos estudantes de logosofia mesmo, outros pelo autor da logosofia. E aí vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre essa ciência. A Fundação Logosófica também oferece um curso gratuito de 1 hora semanal para aqueles que se interessaram pelo estudo e gostariam de saber mais, ou de estudar também. E esses links, eles podem ser encontrados tanto aqui na descrição do vídeo, ou pelo QR Code, que é esse na tela, ou na bio do nosso Instagram, @logosofia.floripa. Pelo link da bio ou pelo QR Code, vocês vão chegar nessa imagem desse celular que tem aí na tela, e esses são os links disponíveis. Então, uma boa noite a todos e até semana que vem.